é nosso entrevistado ao vivo no estúdio, o astronauta Marcos Pontes. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer receber você aqui na TV Prevê, viu? E estou sabendo que já foi a convenção do seu partido, né, do PSB, e você deverá ter homologado seu nome para deputado federal pela nossa região, o que é uma esperança da nossa região ter um deputado federal. E nós esperamos que você finque aqui mesmo a sua base política, porque nós estamos precisando de representatividade. Sem dúvida, isso é um prazer muito grande, você poder representar a cidade onde você nasceu. Eu falo tanto de Bauru pelo mundo aí, acho que não tem jeito de desconectar essa imagem, né? Assim, é uma terra que eu devo todo o meu passado aqui, né? De começo ali na rede ferroviária, do aeroclube, e essa conexão com a família aqui durante esse tempo todo, né? Então, para mim é muito bom poder representar a cidade, a região. E você vê que faz tanto tempo que Bauru não tem um deputado federal. É verdade. Né? Quem sabe a gente não consiga chegar lá e levar as ideias, levar propostas daqui e trazer também alguma coisa de bom, de positivo, tanto do Congresso Nacional quanto da ONU também, né? Lembrando que eu continuo, né, como membro da ONU. Essa é a Sofreu muito na vitória do Brasil? Nem diga. Demais. Aquela bola na trave no final ali foi terrível, né? Eu falo que o que sobrou de mim está aqui hoje, entendeu? Espero que contra a Colômbia seja mais fácil. Seja mais tranquilo, né? Deu certo medo ali, viu? Pra falar a verdade. Eu estava mais confiante no time. Tem que acertar o meio de campo. Todos os jogos do Brasil, até os amistosos anteriores, o adversário ficou mais tempo com a bola no pé do que o Brasil. E é lamentável isso aí, porque... E a crítica esportiva está falando desde o início que o problema do Brasil é ligar essa defesa espetacular do Brasil com o ataque. Então está faltando gente no meio, não está tendo ligação ali, não tem ninguém segurando a bola no meio do campo. Eu acho que se fizer isso, tem chance de ser campeão, sim. A Holanda, que estava como bicho-papão, teve muita sorte ontem contra o México. Né? Vai ter sorte no inferno. Impressionante, né? E o pênalti, eu achei que foi pênalti, mas também o cara fez a jogada para cavar o pênalti mesmo, né? O grande jogador. Né? Acho que faz parte isso, né? Do jogo também. Eu fico na expectativa. Eu não sou um grande conhecedor de futebol, mas eu sempre fui um grande torcedor, né? É o nosso caso. Mas aqui no Brasil todo mundo é técnico. Esse é o país que tem 200 milhões de técnicos. Bom, seu partido, o PSB, vocês vão apoiar o Eduardo Campos. Que eu falar de errado, você corrige. Para presidente da República. E no governo do Estado de São Paulo, vocês fizeram coligação com o PSDB e vão apoiar o Geraldo Alckmin para governador? Exatamente. Isso já era uma conversa antiga, já um trabalho já de bastante tempo do Márcio, né, o Márcio França, dentro do governo do Geraldo Alckmin. Então já era um caminho traçado, né? Então ontem na convenção do PSDB foi firmada então essa continuidade de trabalho, e assim que vai ser aqui dentro do Estado de São Paulo. Ô Marcos, se eu fosse do seu partido, sem sombra de dúvida, de todo mundo que é candidato a deputado federal no seu partido, você é uma personalidade nacional hoje, né? Então a propaganda sua na grande mídia, eu acho que seria fundamental para o próprio partido saber que você vai puxar um ou dois, na minha opinião, na minha modesta opinião, posso estar errado, hein? Vai acreditar em mim, depois você perde, você fala, Duda, você falou isso. Na minha modesta opinião, você deve ganhar e deve puxar um ou dois candidatos ainda do PSB. Agora, eles vão dar esse suporte na grande mídia para você? Está previsto te trazer para programa de TV mais do que os outros? Porque, sem sombra de dúvida, você vai puxar gente.
Olha, das conversas que eu tive dentro do partido, principalmente com o Márcio, eu acredito que eles devam fazer certos testes, vamos dizer assim, né, em tempo de TV, e logicamente com a ideia de ajudar o partido como um todo. Claro. Né? Eu não gosto muito daquela questão assim, meio como já ganhou, né, porque a gente tem que esperar lá até outubro, na verdade até lá eu preciso do apoio de todo mundo para que a gente realmente consiga representar Bauru, a região como um todo, então o apoio é necessário. Né? Então, essa questão de puxar outros, né? Primeiro eu tenho que conseguir chegar lá, né? Tá voando bem, né? Para poder liderar ali, mas é uma possibilidade, eu espero que... E nós temos bons candidatos também dentro do PSB. Quem mais tem para federal? Seria puxador de voto como você? Eu imagino que deve ter uma contagem grande a Erundina, que ela já é do Partido Federal, então ela já vem com uma contagem boa, sempre em torno de 250 mil, então é uma possibilidade. Existe a Keiko Ota também, que é outra candidata que acredito que deva ter alguma votação, né? E eu espero, né, que fazendo um trabalho na região de Bauru e também no restante do estado, né, que a gente consiga ter alguma votação também boa nesse sentido. Mas eu sou engenheiro, aquele negócio, eu só acredito vendo, então a gente precisa trabalhar dia a dia para conseguir chegar lá, né, em todos esses lugares. Né? A sua dobradinha em Bauru e região é o Paulo Eduardo? É o Paulo, um excelente Paulo é uma bela candidato. pessoa, viu? Eu gosto muito dele, é muito sério, muito... aliás, é uma das coisas que a gente precisa muito na política hoje em dia, é uma das coisas quando eu falo que eu estou entrando para quebrar alguns paradigmas também. O pessoal fala assim, pô, você vai entrar em política? Eu falo, vou, e é para tentar puxar outras pessoas que queiram participar, pessoas honestas, pessoas que acreditam realmente no país, que acreditam e que tenham essa vontade de fazer sem ter aquela ideia de benefício próprio, né? Aliás, era uma das coisas que eu conversava ontem, durante a convenção ali, eu estava conversando com o Giovanni, né, lá em Minas Gerais, o ex-jogador de vôlei, né, e a conversa era em torno disso. A gente não precisa entrar na política, nós temos a nossa carreira estabilizada, a vida, vamos dizer assim, já completamente estabilizada. Isso é mais uma participação, uma contribuição, como uma missão para o país, né, como se fosse uma contribuição realmente. Então, era muito interessante que a gente tivesse mais pessoas com esse mesmo tipo de pensamento, em poder entrar para contribuir. Né? Eu acho que a gente vai conseguir quebrar esses paradigmas e atrair mais pessoas para isso. Eu acho isso fundamental. A gente fica com aquela... a política tem muita coisa errada, eu não vou entrar aí. Aí que vai continuar com coisa mais errada ainda, né? Exato. Eu acho que as pessoas de bem têm que entrar em política, sim. Tem que entrar em política e... né? Eu gostei de uma frase que eu ouvi outro dia. O rapaz falou assim, olha, cada pessoa honesta que entra ocupa uma cadeira. Ou seja, impede que uma pessoa desonesta ocupe aquela cadeira. Exatamente. É verdade. Quando a gente precisa colocar mais pessoas, a gente não pode virar as costas para um problema. A gente tem um problema, a pior coisa que a gente pode fazer é virar as costas para ele e esperar que ele se resolva sozinho. Eu vou até mais longe, Marcos. A maioria das pessoas são honestas que estão em política. Acontece que a repercussão de um corrupto, você precisa 20 nego bom para cobrir a repercussão de um corrupto. É muito mais. Dá aquela, como o nego fala, toda molecada às vezes tem essa percepção errada. Todo mundo usa droga. E é mentira, nós sabemos, por estatística, nem 10% usam droga. Na hora que você pega um moleque que usa droga, você precisa de 100 moleque que não usa para apagar a mancha do escândalo, né? Aquilo repercute tanto, né, verdade, que faz essa... E, aliás, essa é uma coisa que a gente brinca falando de engenharia, né, ou de química, nesse caso, que você vê que, por exemplo, você pegar um aço qualquer, ele corrói de fora para dentro, muitas vezes, se ele estiver submetido a um ambiente, por causa do próprio óxido de ferro, que forma ferrugem, né, e começa a consumir. Se fosse o alumínio, por exemplo, seria diferente. O óxido de alumínio ele protege da corrosão interna. Eu vejo mais ou menos
má imagem da política, como fosse esse óxido de alumínio que acaba protegendo ali dentro e as pessoas não entram, se afastam. Tinha que ser o contrário, tinha que se aproximar da política. Se quer transformar o país, não tem outra maneira, tem que ser através da política. E gente boa entrando em política. Meninada nova aí tem que se preparar para entrar em política. Vamos ver, já tem uma perguntinha para você aqui. Vamos hoje. É importante dizer que hoje é a última entrevista que nós fazemos com pré-candidatos. De amanhã em diante, a legislação eleitoral não permite mais. Agora é proibido só de acordo com as regras da legislação, algum debate, alguma coisa, e com autorização, né, e de abertura para todo mundo. Nós, dentro da TV Presente, procuramos trazer todos os ditos pré-candidatos de todos os partidos que tem em Bauru e região. Então, quem passou por aqui, agora, se tem algum pré-candidato aí embutido, é segredo, é segredo. Só ele que sabe que ele é pré-candidato, também ele não vai ter nenhuma chance para ganhar a eleição. Ó, o Luiz Carlos é dos Altos da cidade, ele fala assim, ó, a comunidade científica bauruense, na qual me incluo, anseia por um museu de ciência e tecnologia na cidade. O que o senhor poderia fazer intercedendo junto à prefeitura para que isso possa se tornar uma realidade? Isso é uma coisa que, aliás, né, é um problema aqui, mas é um problema de forma de... Quando a gente pensa no Brasil como um todo e compara com outros países, como os Estados Unidos, Europa, a gente vê a falta que existe de espaços que possam aproximar a população da ciência, da tecnologia, das aplicações de ciência e tecnologia, que eu vivo falando tanto, e que possa motivar, principalmente jovens, estudantes, para essas carreiras de ciência e tecnologia. Eu vejo realmente essa falta aqui em Bauru, né, de um espaço como esse. Eu gostaria muito de ter, é uma das possibilidades da gente realmente trabalhar para isso. Dentro do que eu tenho proposto, do que eu tenho apresentado como ideias, elas são sempre ligadas à educação como um todo, que, né, não precisa nem falar da importância disso, da educação, mas também da aplicação de ciência e tecnologia para o dia a dia, na aplicação prática, seja em equipamentos de saúde, seja em equipamentos de segurança, ou sistemas que possam auxiliar em todas essas áreas tão carentes no país, mas entre elas também motivar pessoas para as carreiras de ciência e tecnologia. Né? Só consegue desenvolver um país se a gente tiver conhecimento, trabalho e um tanto de disciplina também. Né? É verdade. Ó, tem outra pergunta aqui. Hélio Santiago, do bairro Granja Sicília. Boa tarde, professor. Parabéns pelo programa mostrando as coisas boas de Bauru e região. Marcos Pontes, qual o motivo de você entrar na vida pública? Qual time que Marcos Pontes torce? Eu torço para o Santos e para o Noroeste aqui, né? Lógico, né? Mas, e também para o Santos lá, desde o meu tempo de garoto aqui em Bauru. Mas o motivo é simples, é quebrar paradigmas. Né? Como eu falei no início, a gente não pode virar as costas para o problema. Eu tenho toda a minha carreira, toda a minha formação que me permite, vamos dizer assim, ter o conhecimento necessário para ajudar em várias áreas do país, várias áreas de atividades, vários setores de atividades. Soma-se a isso também o fato de eu já estar basicamente 3 anos como político, é uma coisa que às vezes o pessoal não nota, né? Mas quando você trabalha como embaixador numa organização das Nações Unidas, na verdade você é um político do ponto de vista internacional. Né? Então, isso é uma experiência que eu venho somando e você tem que ajudar o seu país com a experiência que você tem. Seria muito ruim, eu imagino, para mim, lá dentro assim, de mim, para minha consciência, se simplesmente eu virasse as costas e falasse assim, não, eu já fiz uma série de coisas, estou com a vida tranquila, agora deixa eu fazer outras coisas. O que levou para o PSB? O PSB foi a questão do Eduardo, né? O Eduardo eu conheço ele há bastante tempo, o Eduardo Campos, e ele me convidou a princípio para ajudar na formulação de ideias. Eduardo Campos, que é um cara espetacular. Ele é muito bacana, de forma geral, assim, como pessoa e como gestor. Aliás, uma das coisas que a gente precisa nesse país é gestão, né, de forma geral. A gente, quando fala de educação, por exemplo, a gente até tem bastante recursos na educação,
O que falta é bastante a gestão. Verdade. Né? E assim como a educação, tem vários setores que sofrem do mesmo mal. E ele é um ótimo gestor, é economista, etc. E eu conheci o Eduardo na época de que ele era ministro, né, de Ciência e Tecnologia. Eu fui falar com ele a respeito do programa da Estação Espacial, conversamos bastante sobre isso. Ele deu início às conversações com a Rússia, né, naquela época que, para falar a verdade, o meu foco era manter o país no programa da Estação Espacial e não deixar que o país ficasse com um nome ruim junto aos outros 15 países de peso, né, dentro do programa da Estação Espacial. E ele falou, não, a gente vai trabalhar essa questão do voo, não perca a esperança, não. Então eu conheço ele desde aquela época. Foi o cara que se empenhou para que isso acontecesse. Exatamente, porque uma das coisas que me irrita nesse meio político atualmente, eu há muito tempo trabalhando e tentando promover ciência, tecnologia, por exemplo, é a questão da pessoa falar uma coisa e fazer outra. Ou seja, a pessoa fala, não, eu vou te ajudar, pode ter certeza, e depois desaparece. Então, está na hora de a gente fazer as coisas, tipo assim, você fala uma coisa, você faz aquilo. Né? Se você não consegue fazer uma coisa, fala que não dá. Não prometer aquilo que você não pode cumprir, né? Exatamente. Não prometer aquilo. Ó, tem mais pergunta aqui, ó. O Aurélio Braga. O eleitor brasileiro está enojado com a classe política que aí está. Por isso, pessoas novas na política são sempre bem-vindas. É uma oxigenação para a política. Vou votar no Pedro Tobias para o estadual. E para federal, o senhor astronauta pode ser uma ótima opção. Obrigado. Seja como for, quanto mais representantes Bauru eleger, será melhor para a cidade. Aurélio Braga. Aurélio é uma pessoa influente na política de Bauru, viu? Eu quero agradecer aí o voto de confiança. E a TV Prevê quer representatividade. Para nós é Bauru. Os votos mais importantes para nós, bauruenses, é deputado federal e estadual. Quem está enojado da política, quer votar em branco, vota para governador, para presidente, entendeu? Por isso daí está mais longe de nós. Mas Bauru só ter um deputado estadual e não ter faculdade de medicina é uma das brincadeiras que tem na história de Bauru. É uma mancha. Não dá para entender. Né? Rio Preto tem até senador, Rio Preto tem 3 faculdades de medicina, Ribeirão tem 4, Marília tem 2, Marília tem deputado estadual, deputado federal. É uma vergonha. Tem que parar de ficar votando aí. E não vou nem falar o nome, alguns nominhos da vida, né? E vota em gente. Você é do PT? Vota em gente do PT de Bauru, do PSDB, né? E em quem tem chance também. Não adianta você votar em quem não tem chance nenhuma também. Analisa, pensa e gostaria de ver Bauru representado. Até para começar em juntas da Justiça Federal, Bauru tem pouco em relação às cidades do mesmo tamanho, porque não tem deputado federal. Eu vi isso de juiz entrevistando aqui, nessa bancada, juiz seríssimo, gente de nível A, falando, Duda, infelizmente, tem que ter um deputado federal lá lembrando toda hora, mais uma junta para Bauru, então tem que ter deputado federal, deputado estadual. Pedro Tobias faz um excelente trabalho, eu concordo com o Aurélio, né? Mas só o Pedro Tobias é pouco. Precisa ter outro estadual e precisa ter pelo menos um federal. Se der para ter 2, eu acho que vai ter 2 federais. Viu? Se Deus quiser, a gente precisa de representação, sem dúvida nenhuma. Ó, agora, a Estela da Vila Souto. Boa tarde, professor Duda, entrevistado. Marcos, você poderá usar o termo astronauta na campanha e na cédula da eleição? Posso. Pela lei atual, o que não pode é associação com algum nome de organização pública. Por exemplo, é o Pedro dos Correios. É o João Falar que é da aeronáutica. É o João da aeronáutica. Não, isso não pode. Tá. Agora, astronauta, engenheiro, professor, todos esses, não há problema nenhum. Davi, Marcos Pontes, fiz a escolinha do Noroeste com 13 anos e me aposentei lá.
Como você analisa o fim da ferrovia em Bauru? Tenho como exemplo o fim das escolinhas e da manutenção dos trilhos, já que você também vivenciou isso aí. Olha, Pedro, né? O Pedro. Davi, uma das coisas que me dá vontade de chorar, vamos dizer assim, quando eu chego ali naqueles trilhos e aquele mato todo, eu lembro da época que estudava lá, eu tinha 14 anos, trabalhava ali na diesel, né? Você deve conhecer lá as oficinas diesel. Então, havia aquilo tudo movimentado, né? Tinha uma sensação de progresso, assim, de tudo funcionando, né? E quando você vai lá agora, pouca parte foi aproveitada, a maior parte está não aproveitada, então é uma sensação muito ruim. Isso, a gente precisa de cursos profissionalizantes, a gente precisa de técnicos no país, de forma geral. Então, para mim, é muito triste ver aquilo lá, viu? Daquele jeito. E você saiu dali, né, Marcos? Você Exato. teve um início, né? É muito importante. O Pedro Valentim, o Pedro é jornalista, é advogado, ele é um monte de coisa, mas de ciência ele não entende nada. É a pergunta do Pedro, que ele pergunta a você. Astronauta Marcos Pontes, vai demorar muito para que a engenharia espacial mundial crie naves próximas à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo? Vai. Vai. Infelizmente, a nossa tecnologia... É a velocidade máxima no universo. A nossa tecnologia ainda está bem aquém disso. Você acha possível um dia? Deixa eu mudar isso. Eu acho que não, porque você acha que você atingiu essa velocidade, você vira energia, né? Uma coisa interessante, eu gosto de comparar isso quando o pessoal falava, antes de atingir Mach 1, velocidade do som, o pessoal criava toda uma história. Máxima, então, né, mas na época, atrás, com o conhecimento da época, tinha aquela impressão de que aquilo era um limite, que a gente não ia conseguir passar e etc. Hoje a gente voa acima de Mach 1, tranquilo, sem problema nenhum. Uma das mais bonitas que eu acho em termos de ciência e tecnologia é que a cada ponto que a gente está, a gente consegue enxergar um pouquinho além. Né? E eu vejo ainda muita possibilidade de pode entrar progresso. Alguma teoria nova nisso? Pois de repente entra uma teoria nova que possa permitir... Porque de acordo com a equação do Einstein... a gente ficaria limitado. Você ficaria limitado, né? Entendeu? Mas, quem sabe, pode ser que apareça alguma outra explicação ou algo que a gente ainda não descobriu que possa permitir isso. Você vira energia aqui, já chega em Marte na mesma hora... Pois usar aí umas dobras. Tá joia, Pedro. O astronauta gostou mais da sua pergunta. Eu desfiz do Pedro aqui, dizendo que ele não entendia nada de ciência. Mas eu gostei. Você está recuperado como cientista também. Você conhece o Pedro Valentim? Não, né? Não conheço. É uma pessoa fora de série. O Pedro é um líder de minorias em Bauru, muito culto. Ele é jornalista, ele é advogado e não tem medo de enfiar a boca com ninguém, não, viu? Isso é bom. Não tem, não. O Pedro é um cara corajoso. Esse aqui, quem que pergunta? É outro Pedro, só que é o Pedro Rodrigues. Gostaria de saber se você não tem nenhum projeto... você já falou disso uma vez aqui, mas vai repetir, ó. De trazer a cápsula que você foi para o espaço para Bauru e montar um parque de visitação na cidade, porque existem informações de que essa cápsula estaria sem utilização na Rússia. E eles devem ter um montão de cápsula lá, né, Pedro? E isso seria uma coisa muito diferente. Legal. Tenho planos e, aliás, isso soma com aquela primeira pergunta com relação a ter um museu de ciência e tecnologia. Isso foi tentado, foi conversado com o consulado russo. Eu conversei com o centro de treinamento Yuri Gagarin lá. A cápsula, na verdade, é da Energia, que cedeu a cápsula sem o equipamento por dentro. Ela cedeu a cápsula. O equipamento a gente consegue colocar para demonstração só, a gente coloca um tipo de mock-up. E ela pesa 7 toneladas. O transporte não é tão difícil. Mas, com toda essa facilidade, na época, a gente não conseguiu trazer. Né? Então, foi uma tristeza muito grande e eu espero continuar
com essa batalha para que a gente traga para cá. E para eles não é fundamental eles ter isso, né? Porque não, é descartável. Eles fizeram quantas viagens dessa aí? Nossa, é descartável. Muitas, né? Fica lá enferrujando, não? Fala a verdade, fica lá nada. Então, realmente é importante. É uma coisa que imagina a quantidade de crianças entrando dentro de uma cápsula dessa, podendo... Claro. É uma coisa que a gente podia utilizar muito mais. Eu me lembro bem, quando começou os aviões a jato, essas coisas, lá em São Caetano tinha uma cidade da criança, que tinha... Não sei se você lembra disso, eu era criança, eu fui lá, tinha uns aviões parados lá, a criança entrava, você via aquilo, você nem acreditava, né? Aliás, isso é outra coisa que conecta com essa mesma ideia. Já reparou em alguns aeroportos do Brasil? Eles tiraram um pouco por causa da Copa, talvez, mas você vê aquelas sucatas de aviões antigos que eram da Transbrasil, da VASP, só enferrujando lá. Aquilo podia ser utilizado para essas crianças entrarem, terem para voo simulado, né? Essa uma que tinha lá, acho que era São Caetano, o avião... como um simulador de voo. Com simulador. Isso há 30 anos atrás. Você imagina, isso aí faria um sucesso para escolas, visitação de escolas, tudo. Então, mas está lá, ao invés. Em vez disso, está lá, né, como nada. Né? Como é que você vai usar a tua tática de campanha? Porque, no caso, você é uma personalidade nacional. Você vai visitar a região também, vai visitar prefeitos. Porque o PSB não tem tantos prefeitos por aqui, né, Marcos? Não, tem alguns prefeitos da região, sim. E tem de algumas cidades grandes também em São Paulo, como Campinas, Limeira também, São José do Rio Preto. Agora, eu vou fazer uma tática que eu acho que muitos usaram contra nós aqui em Bauru, né? Candidatos de fora puxando votos daqui. Né? Então, eu vou sim fazer uma visitação em várias cidades do estado, né? Conversar com as lideranças, conversar com a população, através dos meios que eu consegui de contato com as pessoas. Então a campanha vai ser espalhada pelo estado, né? Mais centralizada aqui na região de Bauru, mas também a partir daqui espalhada, né, pelo estado. Eu acho isso importante por duas razões. Uma, utilizando o fato de já ser conhecido, e as pessoas precisam saber que eu sou candidato também, além de saber que eu sou astronauta e outras coisas, que às vezes a pessoa pensa só no lado astronauta. Mas eu também sou engenheiro, eu também trabalho com projetos de engenharia, eu trabalho com desenvolvimento sustentável, uma série de coisas. Brasil na ONU, vai então, ser tem sempre muitas coisas que cartão de entrada, né? Exatamente, as pessoas precisam saber que eu sou candidato e que tem um passado por trás disso, né? E mesmo para chegar a ser astronauta tem toda uma carreira para chegar ali, não é por sorteio, né? É uma coisa bem difícil até. Agora, outra importância de visitar o estado, do meu ponto de vista, é o seguinte: se você vai representar um estado, se você vai representar uma região, o mínimo, o bom senso diz o seguinte: você tem que conhecer os lugares e conhecer as pessoas, conhecer o que acontece nos lugares e abrir um canal de conversação. Se você representa pessoas, elas têm que ter o direito de falar contigo. Elas têm que, na verdade, você é funcionário das pessoas, não o oposto. Exatamente. Então, você tem que abrir, você é um representante, né, afinal de contas. Então, eu vou nesses lugares para abrir justamente esses canais de conversação. Eu quero saber o que está acontecendo e como que eu posso ajudar. E a ideia de ir para lá é justamente poder ajudar as pessoas. Qual o número de votos mínimo para deputado federal no PSB? Qual o número que deram para você? O número que me passaram pelo partido é algo em torno de 100 mil votos para ser eleito. E eu, devido a isso, pensando como engenheiro ou como piloto, a gente sempre duplica, né, vamos dizer, essas possibilidades. Então o meu foco é chegar pelo menos com 200 mil, né, para ir com folga, né, algo assim. Mas não vai ser 100 mil votos, não, vai ser menos. Vai ser uns de 80, não deve ser mais do que o PSDB, não. Mas você vai ser agora coligação com o PSDB. Coligação com o PSDB. Então é isso aí, 90, então, 100 mesmo, é isso. Eles me informaram pelo menos isso aí. É isso mesmo. Mas vai. Mas não precisa dobrar 200, não. Faz 120, que está muito bom. Aí Bauru já tem um representante na... Mas olha, eu penso assim, né? É bom que você chegue com uma representação boa, né? Então... nós que somos de escola, tem que ver com simpatia uma candidatura.
O Marcos vai representar ciência, né? Aviação, relações internacionais. É realmente uma pessoa de nível intelectual acima da média e com uma experiência ímpar, entendeu, né? Se eu tivesse conhecido ele antes, eu ia falar, Marco, deixa eu ir junto, eu levo tua mala, carrego, né? Quer dizer, ele pode dizer isso, eu sou o único, né? Uma experiência, então, todo no campo, você vai ter o número de votação dentro de escolas, eu acredito. Você deu uma palestra das escolas minhas, eu tenho escola em 13 cidades. Você deu palestra em Rio Preto. Rio Preto, exatamente. E a minha diretora lá virou sua fã, entendeu, bacana, né? muito bom. Você dá uma palestra motivacional que todo mundo adora. Você deu bastante palestras? Eu faço bastante palestras no Brasil, fora do Brasil também. Aliás, essa é uma das aplicações... Mas não é igual as palestras do Lula, não, que o nego paga $50 mil por uma palestra. Bem que eu queria isso, mas não é assim, não. Mas olha, na minha carreira, como tinha falado, uma coisa que eu tive essa oportunidade de trabalhar em vários setores. Isso é uma coisa interessante, né? Em termos de aplicação nesse momento. Né? O fato de ter sido militar, ajuda num sentido de trabalhar com segurança. O fato de ser piloto, tem toda uma categoria, e a gente sabe que a aviação civil no Brasil sofre bastante por várias coisas. Trabalhar com segurança operacional, né, que há mais de 25 anos eu faço investigação, prevenção de acidentes, tem toda uma área também a se tratar com relação a isso. O fato de trabalhar com relações internacionais também ajuda e muito, né, no conhecimento desses tratos. A ciência e tecnologia, junto com a educação, que eu vivo defendendo como o tripé que sustenta o desenvolvimento de um país. E quando eu falo de ciência e tecnologia, não só com relação à pesquisa propriamente dita, mas com relação à aplicação prática da ciência e tecnologia. Então, no momento que você consegue desenvolver uma teoria de ciência, que aquilo pode ser aplicado a uma inovação, e aquela inovação se transformar numa empresa que pode gerar empregos, você está com uma aplicação direta. E isso foi o que todos os países desenvolvidos fizeram, né? Então, essa é justamente a ideia. E o Brasil sofre muito com relação a isso. Se a gente for ver o número de inovações que a gente tem aqui ainda é muito baixo para o número de papers que a gente produz nas universidades. O jornalismo da TV Prevê, eles colocam um número aqui. Até o momento, são 24 candidatos que concorrem a uma vaga na Assembleia Legislativa, no estado de São Paulo e Câmara Federal. Deve ser candidatos de Bauru, da região, né? 24, né? É muita gente. Tem que saber... Eles colocaram 24 candidatos que concorrem a uma vaga na Assembleia Legislativa, na Assembleia e Câmara Federal. Deve ser a soma dos estaduais com o federal, né? Estadual e federal. Eles não disseram quanto é de cada um, mas é muita gente mesmo. E com chance aí você deve ter uns 2, 3 para estaduais, 2, 3 para federais. Procura ver realmente quem tem chance e não vamos jogar voto fora também. Né? Não significa nada você votar num cara que vai perder, claro. A não ser que seja ideologia, aí não vamos discutir isso aí, né? Mas eu acho que nós, como bauruenses, temos que ver bancada bauruense. É bom para todo mundo. É bom para a população, é bom para a educação, é bom para a saúde, é bom para os empresários. Nós temos que ter representatividade, tanto na Câmara Estadual como na Câmara Federal. Um deputado só é brincadeira, é nada, é michuruca demais. Marco, o que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Olha, o que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem é o seguinte, né, que a gente, ao longo da vida da gente, a gente tem muitas possibilidades e escolhas a fazer. Essa escolha que eu tenho feito agora, ao me candidatar a essa, como deputado federal pelo PSB aqui em São Paulo, foi uma escolha difícil, não foi uma escolha fácil. Certamente eu teria muitas outras possibilidades, né? E às vezes quando a gente fala sobre isso, você precisa, por que não preciso estar na política? Eu podia cuidar da minha vida em muitos lugares, ou em Viena, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares.
mas eu resolvi dar a minha parcela de contribuição para o país dessa forma, porque eu vejo que isso é necessário agora. Agora, ninguém faz nada sozinho. Então, o que eu digo, desde a época de campanha até depois, se Deus quiser, representando Bauru lá no Congresso, vai ser necessária a participação das pessoas, porque eu não quero um cheque em branco. A pessoa fala assim, vai lá e se vira, entendeu? Que as pessoas têm que vir junto comigo. É isso que eu quero, que não me abandonem no meio do caminho. Tem que estar junto comigo lá para me dizer o que está acontecendo e o que precisa ser feito. É isso aí. Tá bom, Marco. Foi um prazer ter você aqui, viu? E boa sorte. Eu acho que tem chance. Tá aí. Quer um candidato que tem chance? Está aqui, ó. Né? E nós precisamos de gente de Bauru. Não estou falando para você mudar teu voto para Marcos Pontes, não, mas precisamos de gente de Bauru. É isso aí. Tá? Esse tem chance. Tem outros que tem chance? Tem também. Tem outros que tem chance. Vamos torcer. Agora ficar votando em nego de 5 mil votos aí, isso não resolve nada. Não resolve nada. Bom, sexta-feira não vamos sofrer que é um desgraçado outra vez. E a Colômbia é melhor que o Chile, hein? Pois é. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já fiz meu estoque de maracujina lá, né, entendeu? Maracujina é calmante, né? Tá o Guedes lá, que garanto que a mãe do Guedes não dava maracujina, a minha dava, entendeu? Você não precisa de receita médica para comprar nada, é um xaropinho que acalma, porque senão os negros vão matar nós do coração, né? Já mataram um lá no Mineirão, em Belo Horizonte, né? Mataram um em Belo Horizonte. Esse time aí jogando desse jeito, se morresse só corrupto ainda, a gente falava, continua jogando assim, mas infelizmente quem morre é os bons, viu? Vamos vestir a camisa do Brasil e vamos torcer sexta-feira, hein? Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Então hoje encerram-se as entrevistas com pré-candidato. Amanhã já vem 2 vereadores, já vamos voltar nas políticas locais, porque acreditamos nós que passaram por aqui todos os pré-candidatos de Bauru e região. Tchau.